Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e no vídeo de hoje eu quero te contar uma história. E pode parecer que não tem nada a ver com os tópicos que a gente costuma lidar aqui no canal, que é de produtividade, de organização, mas no fundo tem a ver sim, porque é a forma como a gente acaba encarando as histórias que a gente conta pra gente mesmo. Então, tudo começou em 2016, quando eu e minha atual esposa, Amanda, a gente estava fazendo o nosso teste de vida nômade, vendo se isso seria algo interessante para a nossa vida. E a gente estava nos Estados Unidos, em Chicago. Pouco tempo depois que a gente estava lá, a gente resolveu subir naquele famoso Willis Tower, que é um dos maiores prédios da cidade e também do mundo. E aí a gente subiu, são 500 metros, chegou até lá em cima, mó fila gigantesca para aproveitar daquele passeio. E lá em cima, lá quase no topo do prédio, a gente tem uma areazinha que é basicamente toda de vidro, que você vai até ela e o chão também é de vidro. Então, se você fica para fora do prédio, pisando no vidro e olhando lá para baixo, a, sei lá, 500 metros para baixo. Então, a gente pegou um tempão a fila até chegar lá. E na hora da gente pisar, né, e entrar, a Amanda ficou com medo. Ela falou assim, não quero ir, tô com muito medo. Acabou indo, mas não olhou para baixo, né? Então ficou com aquele sentimento meio estranho, assim, não tava, era como se não tivesse vivido aquela experiência. E aí a gente saiu, acabou, né, assim, distraindo um pouco lá, tem outras coisas para fazer naquele andar lá em cima. E uma hora a gente sentou no chão e a Amanda sentou em cima de um lugar que estava molhado. E aí depois foi ver, parecia que, sei lá, uma criança tinha feito xixi ali, qualquer coisa nesse tipo, porque tava com um cheiro não tão agradável. E aí ela ficou mais puta, ficou aquela situação difícil, né? Eu também fiquei naquela situação complicada. E aí a gente, né, assim, passou tudo aquilo e falou, vamos embora e tal. E aí a gente pegou mais uma fila para pegar o elevador para descer. E na hora de entrar no elevador, ela quase pisando dentro do elevador, voltou para trás e falou assim, eu quero ir de novo. Aí eu falei, beleza, né, assim, dei a volta assim, né, então vão. A gente pegou outra fila para entrar de novo naquela parte onde tem o piso de vidro. E enquanto a gente estava ali na fila, ela me explicou que se a gente fosse embora aquela hora, ela estaria levando um sentimento que não era muito bom daquela experiência. Ia ficar sempre como uma lembrança que a gente não quer lembrar no fundo, né, uma memória que na verdade quer esquecer. Então, a gente ficou na fila mais um pouquinho, aproveitou que estava diminuindo até por causa do horário. E ela entrou de novo ali, né? E conseguiu olhar para baixo e curtir aquela experiência diferente, né? Que é olhar para o chão de vidro a 500 metros de altura. E aí, depois, a gente, né, foi embora e tudo mais num outro ânimo. E essa, né, assim, apesar de uma história relativamente simples, ela demonstra um ponto muito importante que ficou para mim, né, dessa experiência toda, que é a gente tentar reconstruir a história que a gente quer contar. Então, frequentemente, na hora que a gente está se propondo a, por exemplo, colocar um hábito adiante, ou então ter um objetivo em um determinado ano, ou qualquer coisa do tipo, né, se organizar, fazer um trabalho produtivo e com sentido, né, a gente pode ser que se frustre no meio do caminho. E vá por um lugar estranho, acaba, né, assim, desanimando, acaba pulando um dia do seu hábito, pulando uma semana, acaba virando outra história. E nesse meio do caminho, frequentemente o que a gente faz é desistir. É falar assim, vou embora, vou esquecer que eu fiz isso, vou deixar pra lá. Mas muitas vezes a gente tem a opção de voltar, de falar assim, não, peraí, eu quero contar a história de sucesso, eu quero contar a história de que foi interessante essa experiência, que eu vivenciei ela. Então a gente olha para aquele momento, né, de desânimo e fala assim, não, deixa eu voltar, deixa eu reorganizar, deixa eu tentar voltar a fazer meu hábito, colocar essa animação de novo, porque tem uma história que eu quero contar depois, né? E essa história é uma história de sucesso, uma história de que eu vivenciei algo, tive uma experiência ou conquistei alguma coisa. E igual, né, pouco antes dela pisar no elevador, ela teve um segundo para pensar, falar assim, peraí, eu quero outra história, eu não quero a história de foi chato, de fracasso, de dificuldade, de medo, eu quero uma história de sucesso. E não importa o que já passou, né, assim, tem uma questão interessante que, igual o Seth Godin, né, que é uma pessoa que eu gosto muito de seguir, ele fala que assim, o dia de hoje é um presente do nosso eu do passado.
né? Hoje a gente tem um presente do nosso eu do passado, e o que a gente vai fazer com esse presente é da decisão do eu de hoje. O eu do passado, seja ele tenha passado dias, meses, anos executando algo de uma forma, falhando ou não querendo fazer alguma coisa, o eu do hoje ele pode tomar uma decisão para frente, ele pode mudar o curso, pode reconstruir alguma coisa que se perdeu, ou então simplesmente entender que o que tem sido feito pelo eu do passado não é legal mais. E naquele segundo, naquele momento de tomada de decisão, você tem uma possibilidade adiante de fazer algo diferente. Então, por exemplo, na hora que a gente está pensando em organizar a vida, né? Começa um ano novo, está tudo nesse momento, né, favorável, a gente tem aquele momento que para e fala assim, não, eu quero me organizar, eu quero mudar a desorganização que antes eu tinha, eu quero parar com a procrastinação que antes eu estava, né, assim, vivendo praticamente sobre ela. E essas decisões são extremamente importantes. E não importa se, igual eu falei assim, se ontem você falhou, hoje você tem a opção de tomar uma decisão diferente. E eu não falo isso necessariamente para só te motivar ou qualquer coisa desse tipo, mas sim como uma habilidade. Né? Habilidade que a gente constrói, inclusive, com a meditação e com outras práticas, né, de mindfulness, né, de pensar um pouco mais, de introspecção. Tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a gente sair de um automático ou de uma crença sobre nós mesmos e falar assim, não, peraí, eu quero um determinado caminho. Por que eu estou agindo de forma diferente? Eu estou disposto a fazer as coisas que são necessárias ser feitas para seguir um caminho diferente. E por aí vai. Então, nesse momento de decisão, e sempre voltar, né? Igual eu falo assim, você toma uma decisão, aí você tenta fazer, continua. Aí pode ser que você falhe de novo. Aí você volta e fala assim, não, vou tentar de novo. Aí você vai de novo. Todo hábito, eu acho assim, principalmente aqueles difíceis da gente largar, ou então que a gente quer colocar, eles vão passar por um processo assim. A gente vai começar, aí vai 1, 2, 5, 10 dias, aí você falha. Aí você, beleza, vou tentar de novo. Aí você falha de novo, depois daí 3 dias, aí você fala, vou desistir. Não, você pode voltar, falar assim, vou tentar de novo. Não importa quantas vezes, né? A gente sempre tem a opção de hoje falar assim, não, vou tentar de novo. E, né, assim, acreditar que a gente consegue, né? E nesse momento, assim, você está reconstruindo a história. Você está reconstruindo a história que, de certa forma, você está vindo numa direção. Você fala assim, não quero mais essa direção. Eu não quero contar a história só do fracasso. Eu quero contar a história de sucesso. E aí você tenta de novo. Tudo bem, se não conseguir, desde que você tenta novamente. Então, um videozinho um pouquinho diferente hoje, mas quero saber se faz sentido essa reflexão. Estou tentando puxar algumas das reflexões que eu coloco no meu blog. Se você não conhece, o link está na descrição. E algumas dessas reflexões, né, de tópicos, alguma coisa, né, e similares, eu tenho mandado no e-mail durante muito tempo e colocando no blog, né, assim, toda semana a gente tem um artigozinho novo lá e espero que possa te ajudar de uma forma ou de outra. E também quero saber se você gostou, deixe aí no comentário se você acha interessante esse tipo de reflexão, que aí eu vou produzir mais vídeos pegando nesses textos, né, que eu tenho no blog e jogando aqui também para o YouTube. Isso aí, até a próxima e divirta-se!